orando, clamando ao Senhor, e o Senhor irá dar a resposta. Deus tem vitória para você e para a sua casa nesta tarde. Basta você crer, una sua fé com a minha, creia, confie na palavra do Senhor. Estou aqui na direção do Pai, sempre orando, clamando, buscando ao Senhor a mensagem, clamando por vocês, por cada mensagem, para que cada mensagem que o Senhor me der, que eu trouxer aqui, neste canal, nessa live, você venha ser alcançado por intermédio desta palavra. Amém? Cada mensagem que eu estou trazendo aqui é para que o Senhor alcance a sua vida, você venha ser alcançado pela palavra de Deus, pela vontade de Deus, você venha ser curado, você venha ser liberto, você venha ser abençoado, a sua casa venha ser abençoada, o Senhor venha abrir as portas de emprego para você que está parado, para você que está parada, precisando de um trabalho, de um socorro, de um recurso da parte de Deus. Deus tem uma palavra para você nessa tarde. Você crê, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Estarei sendo breve nesta mensagem, amém? Mas o Senhor trará um efeito para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, em nome de Jesus. Amém? Vamos para o texto que se encontra em Mateus 8. Amém, meus irmãos? Mateus 8, a partir do versículo 14, que fala sobre a cura da sogra de Pedro. Amém? A cura da sogra de Pedro. Vamos ler o texto, que diz assim: E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou. E levantou-se e serviu-os. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra, observe, e chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. O texto diz que Jesus chegou na casa de Pedro e a sogra de Pedro estava enferma e Jesus repreendeu a febre. Amém? Mateus 8, a partir do verso 14. Agora eu vou ler o mesmo texto, meus irmãos, que está em Marcos. Esse texto ele se repete nos dois evangelhos. Está em Marcos, no capítulo 1, a partir do versículo 29. Amém? Louvado seja Deus, glorificado seja o nome do Senhor. Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Jesus cura, Jesus liberta, Jesus salva, Jesus transforma, Jesus opera milagre. Amém? Jesus é fiel, Jesus é lindo. Eu fumava, eu bebia, eu me prostituía, eu era viciado, eu era dominado pelos vícios, pelo pecado, pela maldade, bebida e tudo o que não prestava. E drogas, já usei todas as espécies, todas não, mas uma boa parte dessas principais aí, né? Que já vem de um longo período, de um longo tempo. Eu tive uma passagem por essas coisas, amém? E eu quero lhe dizer que Jesus me curou, Jesus me libertou, amém? Observe o que o Senhor está falando com você nessa tarde, amém? Observe o testemunho aqui do profeta Jacinto. Eu fumava, eu bebia, eu prostituía, eu já cheirei cocaína, eu já fumei, eu já bebi,
e Jesus me libertou. Jesus me libertou. Hoje eu não fumo, hoje eu não bebo, hoje eu não prostituo, hoje eu não vivo traindo minha esposa, hoje eu sou liberto para a glória de Deus. Hoje eu estou perseverando no Senhor, para a glória de Deus. E Jesus me libertou. E hoje eu tenho fome, eu tenho sede do Senhor, eu tenho sede de pureza, eu tenho sede de adorar, de glorificar o nome do Senhor. Eu tenho sede de buscar, de me aproximar do Senhor. Hoje eu me afasto cada vez mais do pecado, daquilo que é pecado, daquilo que é natureza caída, daquilo que me levaria para o inferno e daquilo que levará você também para o inferno. Se você não aceitar Jesus, se você não se converter dos seus maus caminhos, pedir perdão a Jesus, se arrepender e aceitar o Senhor como único e suficiente Salvador da sua vida, você vai para o inferno. Isaías 55, verso 6 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Ou seja, é hoje, acorde, porque você não sabe o seu amanhã, se você vai estar vivo. Você não sabe o seu amanhã. Então aproveite a oportunidade hoje, o privilégio hoje que Jesus está falando com você por intermédio desta palavra. Você que irá ouvir esta mensagem, eu não sei se é hoje, da manhã, daqui um mês, daqui 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Você que irá assistir essa mensagem e irá assistir todo este vídeo. É com você mesmo, homem, é com você mesmo, mulher, que irá se identificar nessa necessidade, nessa situação, precisando de uma cura, de uma libertação, precisando se converter, pedir perdão ao Senhor, mudar as suas práticas, a sua trajetória de vida. É com você que Deus está falando nesta tarde, neste dia. Amém? Se o Senhor está falando é porque o Senhor te ama. Amém? Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus quer te salvar. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte de um ímpio. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. A vontade de Deus é que todos se salvem. Mas é a mente endurecida do homem e o coração de pedra, que não ouve a voz de Deus. Deus fala. Usa seus profetas, usa seus servos, usa tanta gente, fala pela sua palavra. Fala num sonho, fala numa visão. Deus fala de tantas formas. Mas a mente cauterizada, endurecida para Deus, o coração de pedra, a visão voltada para as coisas deste mundo, não ouve a voz de Deus. Ouça a voz do Senhor nesta tarde. Jesus só tem o melhor para você. Deus quer o teu bem. Jesus quer te salvar. Jesus quer te libertar dessa escravidão do diabo, de Satanás, dessa escravidão. Isso é uma escravidão, uma cadeia. Há pessoas que estão presas nos vícios, nas concupiscências desse mundo. Há um mal por trás, meu irmão, minha irmã. Você que não é evangélico, você que essa palavra está falando com você, existe um mal por trás. A Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Satanás, o papel de Satanás é matar, roubar e destruir. É matar você. É roubar seus sonhos, seus projetos bons, né? Os caminhos bons de Deus. Ele quer roubar isso, que você não alcance, e destruir. Este é o papel de Satanás. E Jesus, profeta Jacinto, veio para quê? Jesus veio para dar vida, e vida com abundância. Alá, Yassé, Cominiaçô, Irioca, Ará, Yassô. Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Observe esses 3 princípios. Jesus é o caminho. Quando ele diz eu sou o caminho, ele está dizendo eu sou o caminho, eu sou o único. Não há caminho
fora do meu. Caminho verdadeiro é o meu, eu sou o caminho verdadeiro. Eu sou o caminho que conduz o homem, a mulher até o céu. E quando ele diz eu sou a verdade, ele é a verdade. Não existe verdade fora de Jesus. Jesus é a verdade. Jesus é aquele que o modelo, é aquele que nós temos que nos espelhar nele. Ele é o exemplo. Jesus é a verdade. Amém? E quando ele diz eu sou a vida, ele é vida. Você sabe o que é vida, meu irmão? Vida é vida. Não há vida fora de Jesus. Tudo que se torna fora da vida é morte. Então Jesus está dizendo para você nessa tarde, eu sou a vida que você precisa. Talvez você está morto espiritualmente. E Jesus está lhe dizendo, eu quero lhe ressuscitar. Porque eu sou a vida. Amém? Louvado seja Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. E eu vou ler o texto aqui agora novamente, que se encontra em Marcos, no seu capítulo 1, a partir do versículo 29, que diz assim, a cura da sogra de Pedro. O Senhor vai curar a pessoa por intermédio desta palavra. Deus está te alcançando nessa tarde. Você que está enfermo, você que está enferma, creia, Deus está falando com você. Persevere mais um pouquinho. Persevero crendo, confiando. O Senhor não te esqueceu. Ele está te vendo. Ele vai responder. Ele vai responder. Ele não já disse. Ele não já falou que ele vai responder. Né? Números 23, 19. Eu não sou homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria eu e não faria. Porventura falaria eu e não cumpriria. Araiaçá! Chama nakamanakassou. Alaiaçé. Araia babababassou. Yakamanananassé. Araiatioassou. Ele vai cumprir, ele vai fazer. Creia nesta tarde. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. E saindo da sinagoga, foram com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Pedro, a sogra de Simão estava de cama, com febre, e logo deram essa notícia a Jesus. Então, aproximando-se Jesus, pegou na mão dela e fez com que ela se levantasse, e a febre a deixou, e ela passou a servi-lo. Amém, meu irmão, minha irmã, toque em Jesus nessa tarde. Toque no Senhor nesta tarde. Jesus é aquele que quando ele toca, quando você se une a ele opera o milagre, né? Diz o texto que quando Jesus ficou sabendo da febre desta mulher, Jesus a curou, a pegou pela mão e a curou e a repreendeu a febre. Amém? Então clame no Senhor nessa tarde, toque no Senhor nessa tarde. Chame a atenção do Senhor nessa tarde, porque Deus irá te dar vitória. Deus está te dando vitória nessa tarde, por intermédio desta palavra. Louvado seja Deus, glorificado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Jesus é aquele que cura, Jesus é aquele que liberta, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade. Louvado seja Deus, oh maravilhoso Deus. Vou lhe contar um testemunho, meu irmão, em cima desta mensagem. O meu coração, meu irmão, está cheio da plenitude do eterno, do glorioso, meu irmão. É bom, é prazeroso, meu irmão. Muitas das vezes nós passamos por prova, nós passamos por situações difíceis. Meu irmão, você mesmo que tem um ministério, você mesmo que está na chamada, no propósito, fazendo muitas das vezes, a prova é tão grande, meu irmão, mas o Senhor Jesus, ele vem e diz, persevere, não pare, pregue, persevere, faça a minha obra, porque na hora certa, meu irmão, ele chega com a vitória, meu irmão. Eu
estou passando por um processo, por uma prova, eu estou passando por uma prova, por uma situação financeira difícil, eu estou passando por isso, meus irmãos, e eu tenho chorado, eu tenho clamado nos pés do Senhor, e eu tenho dito, Jesus, e Jesus diz, pregue, e eu digo, Jesus, oh meu Pai, mas assim, pregue, meu Pai, mas Senhor, pregue, rapaz, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sair da minha boca. E hoje à tarde eu estava em casa meditando, e o Senhor começou a falar comigo, e o Senhor me disse, José, a coisa está estreita, né, meu filho? Você está nessa prova, meu filho, mas você está percebendo, meu filho, que você não morre, meu filho, que você não morre de fome, meu filho. Eu estou te ensinando, meu filho, eu estou te mostrando, meu filho, que o que prevalece, que o que manda é a minha palavra, e não é pão, e não é coisas terrenas. Louvado seja o nome do Senhor, glórias a Deus. E eu vou lhe contar um testemunho em cima desse texto, desta passagem que o Senhor me deu nessa tarde. Uma certa vez, eu estava construindo uma casa que eu tinha numa outra cidade, no dia de domingo, por volta de umas 3 horas da tarde. Meu filho tinha uns 3, 4 anos de idade. Isso foi no ano de 2012, 2013. E eu estava ali em cima daquele muro, fiz o telhado de uma queda só. Então eu fiz aquela parede mais alta, com uns 4 metros de altura, e eu estava ali por volta de umas 3 horas da tarde, fazendo aquela casa sozinho. Trabalhava da segunda a sexta na pintura, e no sábado e no domingo botando tijolinho por tijolinho, ali na minha casa. E meu filho, ele tinha problema nas amígdalas. Ele tinha problema, preste atenção, nas amígdalas. Tem as amígdalas grandes, e inflamava, infecção, e isso dava convulsão na criança. Dava convulsão. E eu estava ali nesse domingo, e um dia a mulher, eu estava ali trabalhando, do nada ela chegou com o menino nos braços. Eu vi meu filho morto, meu filho estava preto. Preto. A febre, deu uma febre tão alta nele, que aí gera a convulsão, né, meus irmãos? E ele tipo desmaiou e se entortou, o menino estava preto, eu vi meu filho morto, Deus me mostrou meu filho morto. E ali, meus irmãos, preste atenção, quando ela chegou ali desesperada, meu irmão, por isso que o homem ele tem que estar ligado com Deus, conectado com Deus, porque mesmo quando Deus permite certas situações para provar a tua fé, ao mesmo tempo Deus te dá a direção como tu agir. E ali de cima daquele muro, meu irmão, no primeiro momento, o Espírito me disse assim, quando eu olhei de cima e vi meu filho praticamente morto, preto, o Espírito me disse assim, feche teu olho e estenda a tua mão para ele, daqui de cima, no primeiro momento. E assim eu fiz, meus irmãos, por coisa de ali de 30 segundos, 1 minuto. E conforme eu fiz isso, o Espírito me disse assim, agora desça. Quando eu desci, o Senhor me disse, pegue ele, entra no teu quarto, senta na tua cama e fala comigo. E ali, meus irmãos, eu fiz isso. Coloquei ele no quarto, presta atenção que você vai entender agora o sentido dessa passagem aqui da sogra de Pedro. E ali, meus irmãos, quando eu comecei a orar pelo meu filho, o Senhor me levava na oração e eu clamava, Senhor, Senhor, assim como o Senhor fez com a sogra de Pedro, meu Pai, visita meu filho nesse momento, Senhor, assim como o Senhor chegou naquela casa, meu Pai, e repreendeu aquela enfermidade, meu Pai, da sogra de Pedro, meu Pai, ó Deus, eu repreendo todo o mal, todo o espírito do inferno, eu repreendo, meu Senhor, e quando eu repreendi todo o mal, em seguida eu clamo, Senhor, a tua misericórdia, Pai, agora. Ah, meu Pai, ajuda. Tu curou a sogra de Pedro, meu Pai. Meus irmãos, para a glória de Deus, o Senhor é testemunha viva do que eu estou dizendo aqui agora. Amém, ó Deus. Meus irmãos, quando eu acabei a oração, meus irmãos, não foi 2 minutos. Não demorou 2 minutos, meus irmãos. Meu filho voltou, correu pro quintal e começou a brincar. E até hoje,
Meu filho nunca mais teve esse problema de febre, de convulsão das amígdalas e de dar esse sintoma de epilepsia nele, de convulsão. Até hoje, meus irmãos. E observe como é que Deus é fiel, você vai entender. Aqui eu ainda tô falando algumas coisas, mas você vai ver como é que foi Deus que operou esse milagre. Então observe, quando eu orei, e em seguida meu filho já ficou bom, caiu pro quintal e começou a brincar com as crianças, para a glória de Deus. Neste bairro que eu morava, tinha uma irmã que fazia culto lá na casa dela. Era como se fosse uma mini igreja, uma igreja na casa dela. Ela fazia culto toda quarta-feira. E eu gostava de ir nos cultos na casa dela durante a semana. E aí, meus irmãos, depois dessa situação, desse milagre na vida do meu filho, isso com uns 3 dias para frente, 3, 4 dias no máximo, eu fui no culto na casa dessa irmã. E ali, irmãos, eu estou no culto, adorando o Senhor, todo mundo. E no termo do culto, meus irmãos, na oração final na casa dessa mulher, Deus usa um dos seus servos, Xanamanakamanakassô, Eliacé, Yachô, Iocamaná, meu Deus e meu Pai, meus irmãos, e ali o Senhor usa um dos seus servos no termo da oração e fala comigo, trata comigo em profecia. Observe agora, meu irmão, e o Senhor me disse assim, meu servo, Araiaçô, Iacá, meu filho, o Senhor me diz, as tuas orações chegam no meu trono. Ah, meus irmãos, estou dizendo isso aqui para glorificar o nome do Senhor e para você, e para a edificação da sua fé, da sua caminhada, para você entender o Deus que você serve, homem, você mulher. E o Senhor me disse assim, meus irmãos, meu servo, eu escuto as tuas orações no meu trono, tuas orações chegam no meu trono, tuas orações têm chegado no meu trono, meu servo, por estes dias, meu servo, eu dei um livramento de morte a um dos teus, eu livrei um dos teus de descer à sepultura, porque eu escuto a tua oração, meu servo. Ah, meu irmão, e eu quero aproveitar já nessa tarde, Deus é fiel, Deus está me dizendo aqui, meu irmão, minha irmã, e eu já quero aproveitar nessa tarde, minha irmã e meu irmão, e lhe dizer, não pare de orar pelo seu filho, não pare de orar pela sua filha, não pare de orar pelos seus filhos, homem, mulher, não pare de orar, creia, 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 confie, meus irmãos, confie, o Senhor manda lhe dizer nessa tarde, não pare de clamar, persevere em nome de Jesus, amém, meus irmãos, e receba essa palavra nessa tarde, para a glória de Deus, para a glória de Deus, porque eu creio que o Senhor já falou ao seu coração, e quero lhe pedir a você nessa tarde, cada um que irá assistir esse vídeo, esta mensagem, quero lhe pedir em especial, lembre de mim nas vossas orações, o profeta Jacinto, lembre de mim nas vossas orações, interceda por mim, meus irmãos, quão árduo é o meu ministério, quão pesado é o meu ministério, quão duro é a minha chamada, quão chamada de guerra é a minha, meus irmãos, é de batalha, meus irmãos. Jesus me chamou como guerreiro, Jesus me chamou como homem que não tem medo do inferno, com a graça do Senhor na minha vida. Jesus me chamou como um guerreiro. Quão grande é a batalha, meus irmãos, quão grande é a guerra, meus irmãos, mas maior é o eterno. Ah, meu irmão, o eterno é maior, mas nós precisamos clamar uns pelos outros. Clame. Então quero mais uma vez lhe pedir, lembre de mim nas vossas orações, ore por mim, peça a Deus que Deus dê graça ao profeta Jacinto, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos, minhas irmãs. Deus abençoe cada um. Compartilhe esse vídeo, tá? Compartilhe para alcançar outras pessoas. Você viu, né, que pela graça de Deus, Deus trouxe uma mensagem boa. Isso aqui é Deus, meus irmãos. Tudo isso aqui é Deus. Isso aqui não tem nada de homem, não, de sabedoria. Viu? O homem, quando ele começa a ser sábio, querer pregar da alma de inteligente, fugindo da visão de Deus, sem o Espírito de Deus, é só barulho, meus irmãos.
viu? É só barulho, a mensagem seca sem a graça de Deus, viu? Isso aqui é Deus. Isso aqui é Deus, meu irmão, minha irmã. Isso aqui nós temos que orar, nós temos que clamar, nós temos que ter um desejo de sinceridade com o Senhor, viu? E clamar e ter amor pelas almas, as coisas de Deus, tudo que envolve o projeto de Deus com seres humanos, com pessoas, com a obra de Deus, com amor a Deus, ao reino de Deus. Tudo isso tem que haver sinceridade, meus irmãos. Uma coisa que nós temos que buscar o Senhor é sinceridade. Senhor, dá em mim um espírito reto, um coração puro. Ah, meu Pai, me ensina, Senhor. Me ensina, meu Pai. Me faz um homem, uma mulher de verdade, Pai. Tira, Pai, a hipocrisia, Pai. Tira, Pai, a mentira, a fofoca, a inveja, meu Pai. A desonestidade. Me limpa, Eterno, porque eu preciso seguir os teus passos. É isso que nós precisamos aprender, meus irmãos, com o Senhor. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Glórias ao nome do Senhor. Compartilhe essa mensagem e que o nome do Senhor seja glorificado. Deus abençoe a cada um, meus irmãos. Deus abençoe, tá? Deus abençoe, obrigado a cada um que me acompanhou nessa live, tá, irmãos? Eu já tenho dito já que eu não costumo fazer uma live assim. No meu ponto de vista, não é nem uma live, irmãos. Eu entendo, eu faço esses vídeos assim, como se eu estivesse gravando um vídeo para o público e levando uma mensagem da parte de Deus para a sua vida, para a sua casa. Tá bom, meus irmãos? Por isso que eu não fico aqui citando o nome, isso e aquilo. Não, tá bom, meus irmãos? Louvado seja Deus. Deus abençoe cada um. E muito em breve estarei voltando com outra mensagem da parte de Deus para a glória do Senhor. Amém? Deus abençoe.